Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, desde Valparaíso, interior de São Paulo, eu quero falar sobre bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vão muito além dos bens materiais. Elas se manifestam em cada aspecto da vida, na saúde, na família, na provisão diária, na paz interior, na salvação em Cristo e na esperança de vida eterna. A Bíblia nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, e versículo 17. E eu vou contar algumas bênçãos que já aconteceram na minha existência, mas primeiro eu quero falar, como introdução, sobre essas coisas maravilhosas, esses bens maravilhosos, e alguma das principais bênçãos de Deus, a bênção da vida. Cada dia é um presente de Deus em nossas vidas. O nosso respirar, viver, é desfrutar da criação, é contemplar a beleza da criação, e nós devemos expressar a bondade de Deus. Depois a bênção da salvação, que é muito grande, através de Cristo Jesus. A maior de todas as bênçãos é a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 2:8 diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Logo, a salvação ela é pela graça de Deus, a infinita graça de Deus, não por nossos méritos, não por nossas obras de justiça, mas pelas bênçãos gloriosas do Senhor. Bênçãos da paz. Deus conhece as necessidades dos seus filhos e promete cuidar de cada um. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, e versículo 19. E falando sobre Deus cuidar, eu tenho várias bênçãos nesse sentido de cuidado, sentido de provisão. E eu sirvo ao Senhor desde os meus 12 anos de idade. O Senhor é bom o tempo todo. E eu estudei em um colégio interno em Escada, Pernambuco. Eu sou de Recife. E quando eu fui para aquele colégio interno, fiz o exame, a admissão, depois eu fiz a prova ali naquela escola. Foram vários exames, o dia inteiro de avaliações, e à tarde o resultado das nossas avaliações. Eu passei, fiquei muito feliz. Era um colégio agrícola, um ginásio agrícola, e eu venho de uma família pobre, não tinha condições de comprar as coisas para estar ali naquele colégio, porque teria que levar roupa de cama, artigos de primeira necessidade. O resultado é que Deus usou pessoas em Recife, porque aí eu morava com a minha tia, um pessoal da igreja presbiteriana, me deram a mala, me deram roupa, me deram tantas coisas. Resultado é que enchi a minha mala com muitos cobertores, com muitos lençóis, com os artigos de primeira necessidade, artigos de higiene. Foi uma bênção muito grande de Deus. Ali, Deus sempre suprindo as minhas necessidades. E tantas coisas gloriosas que aconteceram, tantas provisões do Senhor, tanto cuidado de Deus. Me lembro que eu estava com meu cabelo muito grande, eu tinha meus 16 anos, eu acredito. Meus pais moravam na Paraíba. E me comunicava através das cartas, Cada 6 meses eu ia de férias para casa. E assim as coisas iam acontecendo.
E nesse período de férias que eu ia, Deus usava pessoas para me ajudar também com todos esses presentes que eu recebia. Então, a provisão do Senhor, a provisão de Deus. Logo depois de casado, né, eu casei aos 25 anos, e eu fiquei desempregado. Eu morava em Recife, fiquei desempregado e fui morar em Minas. E lembro-me de uma vez que faltou gás e eu sem dinheiro, desempregado, mas Deus sempre cuidando, Deus sempre usando pessoas para me ajudar. E eu orei ali junto com minha esposa. Hoje minha esposa está com o Senhor. E eu disse: Jesus, faça um milagre, faça alguma coisa, nós precisamos do nosso gás. E terminando ali a oração, algo falou ao meu coração: liga o fogão. Liguei o fogão e o gás ainda rendeu mais um mês e havia terminado. Como explicar isso? Realmente não sabemos, não sei, né? E voltando ao assunto da escola, que eu disse, eu tinha mais ou menos 16 anos, quando eu falei que estava com o cabelo muito grande, não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Aí eu saí assim cantando pela estrada, chorando, cantando, louvando a Deus, e de repente eu ouvi um barulho de galinhas. E naquele local eu digo, de onde apareceram essas galinhas ali, como que estivessem brigando. Fui olhar, era 3 galinhas ciscando lá na terra e tinha dinheiro, tinha tanta coisa, assim, no sentido de dinheiro, que deu não somente para eu cortar meu cabelo, não sei de onde apareceu aquele dinheiro, e eu fiquei com dinheiro para comprar algumas coisas que precisava. Tudo isso nós vemos o cuidado do Senhor. Outra bênção, já fui aqui em Valparaíso, estou pulando, né, épocas, também passando por uma necessidade muito grande. Aí a minha esposa falou assim: nossa, eu estava com tanta vontade de comer um frango. Eu disse: vamos orar, Deus pode usar alguém para nos abençoar, para nos ajudar. Aí eu sair para fazer algumas visitas. Eu fui à casa de uma irmã que hoje ela já dorme no Senhor, irmã Zelita, nós orávamos muito. E quando voltava da casa da irmã Zelita, deu um vento tão grande, tão forte, aquela poeira tremenda, e naquele redemoinho que deu, aí eu me agarrei assim numa árvore, minha esposa também, aí olhamos, tinha uma nota de R$ 50, na época, deu para comprar 3 frangos, e ainda sobrou troco. Também de onde veio aquele dinheiro, eu não sei. Então vejam, Deus ele nos dá tantas bênçãos, ele faz tantas coisas gloriosas conosco, né? Porque Deus é bom o tempo todo. Então Deus ele conhece as nossas necessidades, e a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4,19. Quem sabe você está aí passando por um momento difícil, por um momento de muitas dificuldades, e eu quero falar uma coisa com você. Deus é aquele que abre portas aonde não tem portas. Deus é aquele que abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. E nós temos a bênção da presença de Deus. Não há riqueza maior do que caminhar diariamente com o Senhor e sentir a sua direção e a sua companhia. A presença de Deus em nossas vidas é algo fenomenal, é algo maravilhoso. Pode faltar tudo em nossa caminhada, pode faltar tudo em nossa jornada. O que não pode faltar é a presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações, porque sem a presença de Deus nós não iremos ter paz, não iremos ter alegria, e a presença de Deus é tudo em nossas vidas, né? Então você que está passando por um período de angústia, por um período de depressão, de ansiedade, saiba de uma coisa: o nosso Deus é aquele que cura as nossas feridas, é aquele que nos ensina a sermos agradecidos cada dia. E nós precisamos ser agradecidos ao Senhor nosso Deus.
Temos também a bênção da família e dos amigos, os relacionamentos saudáveis, são presentes valiosos concedidos por Deus para apoio, para amor, para crescimento, né? Para o nosso crescimento. Eu tenho um ciclo de amizade muito grande. E tenho poucos amigos, na realidade posso contar nos dedos. Porém, aqui em Valparaíso, quando nós chegamos em 2004, nós viemos da cidade de Foz do Iguaçu. Deus havia usado uma irmã em profecia para nós. Essa irmã hoje mora em São Paulo, e naquela época ela morava em Foz do Iguaçu, uma Maria Ferreira, e Deus havia usado aquela irmã dizendo que nós íamos sair daquele lugar e que o Senhor ia nos levar para um lugar onde iríamos passar por duras provações, mas que o Senhor ia suprir todas as nossas necessidades. E aquela irmã disse: olha, irmão, eu vejo assim muita providência na área de comida na sua vida, na vida de vocês, e o irmão vai ter para dar. E quando eu cheguei aqui em Valparaíso, Deus fez isso. Como eu orava muito pelas pessoas, e as pessoas sabiam que nós não estávamos trabalhando, as pessoas nos ajudavam bastante com comida, com alimentação, com roupa, com dinheiro. E aí nós fomos trabalhando, fomos nos dedicando cada vez mais ao Senhor, e o Senhor foi providenciando tudo aquilo para nós. Lembro-me de uma vez. Primeiro nós moramos em uma casa que Deus providenciou, e Deus havia me revelado essa casa em sonho. Do jeito que Deus me mostrou, era a casa aqui em Valparaíso. Isso Deus me deu 3 revelações sucessivas de casas que eu morei. Aí depois já começamos a pagar aluguel, Deus também providenciando. Eu me lembro de uma casa que nós fomos morar, e a casa era, não lembro agora o preço, mas faltava R$200 para completar o aluguel daquela casa. Aí eu conversando com uma pessoa da internet, a pessoa falou assim: o que está acontecendo com você? Eu disse: nada. Essa pessoa é de Mato Grosso, Campo Grande. Disse: não, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Eu disse: olha, essa pessoa não me conhecia. Eu disse: olha, o que eu preciso é de um dinheiro para completar um aluguel aqui e tal. Aí se passa o número da sua conta que eu vou mandar o dinheiro para você. Eu fiquei com medo de passar o número da minha conta. Aí eu fui para a casa dessa irmã Zelita. Chegando lá, a irmã não sabia de nada. Ela disse: irmão, não tenha medo, mande o número da conta, a pessoa vai te ajudar. Eu não tinha falado nada com aquela irmã. Resultado da história: a pessoa me mandou na época R$200, faltava R$200 para aquele aluguel, e eu morei naquela casa mais de 5 anos. E quando eu fui ver a casa, a pessoa falou assim: não faço contrato, não faço nada, mas eu quero o aluguel completo. Eu digo: olha, está me faltando R$200, então quando chegar aos R$200, aí você me fala. E assim foi, assim aconteceu. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Aí passando uns dias que nós estávamos nessa casa, alguém bateu a porta, e era uma pessoa chamando a minha esposa para trabalhar. Minha esposa trabalhou muito tempo de doméstica, e eu fazendo a obra do Senhor. Muitas pessoas me chamavam de vagabundo, me chamavam de tantas coisas, porque eu não tinha um trabalho. Eu buscava e não conseguia. Até que Deus me abriu as portas para eu fazer a faculdade, porque eu havia deixado a faculdade, a Federal de Pernambuco, 4 anos de licenciatura plena e bacharelado, e eu havia deixado a faculdade, havia perdido a faculdade, por circunstâncias econômicas, tive que vir para Minas e eu perdi a faculdade. Mas aí Deus usou uma irmã em profecia, também em Minas, e me falou que no tempo certo Ele me daria tudo de volta, aquilo que eu perdi.
E falou, e aquilo que aquela pessoa profetizava, eu entendia que era faculdade. Passaram-se muitos anos, eu fui ao Paraguai, fui missionário, fiz a obra do Senhor. E chegando aqui em Valparaíso, Deus me deu um sonho, eu fazendo pedagogia numa escola aqui municipal. E na realidade, aí teve um vestibular aqui, eu fiz vestibular, passei. Fazia 27 anos que eu não fazia um concurso, não fazia nada. Eu passei em 9º lugar e fiz letras, e nessa mesma escola. Depois que eu terminei o curso de letras, logo comecei a lecionar. Hoje eu não estou lecionando mais, porém eu ensinei bastante tempo. Hoje eu sou aposentado pelo INSS, cheguei a passar no concurso público de São Paulo dos professores, mas pensando muito, eu escolhi Carapicuíba, São Paulo, porém não fui. E até o momento eu posso dar aula, mas eu fico pensando uma série de situações, uma série de coisas, porque em 2024 eu cheguei a passar pelo psiquiatra, por causa da escola. Juntando outras coisas mais, né? Não foi somente a escola. Mas ali estava o trabalhar de Deus, a forma de Deus trabalhar para nos dar bênçãos. Deus recolheu a minha esposa, o Senhor me revelou tal qual aconteceu na revelação. Deus levou a minha esposa, ela teve um ataque fulminante. Isso faz 6 anos e 6 meses. Porém, o Senhor providenciou todas as coisas, o Senhor fez tudo. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é maravilhoso. Então, queridos, eu tenho, assim, um ciclo de amizades muito forte. E aqui na internet eu faço lives. São muitas. Hoje eu fiz uma live maravilhosa falando sobre se há habitantes em outros mundos. E teve uma boa participação. As pessoas têm participado das nossas lives. É um ministério informal, resgatando os feridos. Hoje eu faço a obra de Deus de uma outra forma e de uma outra maneira. Falando em fazer a obra de Deus, logo quando eu cheguei aqui em Valparaíso, foi no ano de 2004, aí foi uma irmã na minha casa, eu não lembro o nome dessa irmã não é daqui da cidade, e aquela irmã profetizou e disse para mim da seguinte maneira: homem, prepare as tuas malas porque você vai voar nas asas de aço. Eu vou usar a tua vida em um lugar que nunca você foi, e ali eu vou te abençoar grandemente. Passaram-se 8 dias, alguém descobriu o meu Face, né? Naquela época não tinha Zap, tinha MSN, me parece. E a pessoa me convidou para eu ir para Natal, me pediu já o número do CPF, da identidade para comprar a minha passagem. Era uma pessoa que eu conhecia, mas me descobriu na internet. Passei 45 dias em Natal, inclusive o meu aniversário eu passei ali. Deus usou muito a minha vida para muitas curas, muitas bênçãos. Muitas pessoas renderam-se a Cristo. E eu fiquei na casa da minha prima, de uma prima minha. E nesses 45 dias eu almocei na casa dela e jantei apenas uma vez. Porque ela disse: não é possível, hoje você vai jantar conosco. Porque todos os dias eu almoçava em uma casa diferente, jantava em uma casa diferente, ou um café da tarde. Mas esse café da tarde, esse almoço, essa janta, eram pessoas que nos convidavam, mas quando chegava lá tinha 20, 30, 40 pessoas para que nós pudéssemos orar por elas. Deus abençoou muito, eu ganhei muita roupa. Foi na época daquele telefone Nokia, eu tenho ele guardado até hoje, eu ganhei 2 daqueles telefones. E ganhei muita coisa, Deus abençoou muito. E passei 45 dias lá, fui com uma mala, vim com 3 malas. O Senhor providenciando, o Senhor fazendo isso. Eu resolvi fazer essa live contando essas bênçãos, que algumas dessas bênçãos eu já contei em lives que eu fiz, porém, essa live eu estou fazendo exclusivamente contando bênçãos
para que aumente a tua fé, a tua confiança em Deus. Deus é aquele que abre portas aonde não existe. Deus abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. Louvado seja Deus. Então nós temos a bênção também da esperança, e o cristão ele vive com a certeza de que Deus tem um propósito para a sua vida e uma promessa eterna para o futuro. Esta é a grande bênção que nós esperamos, é a bênção da vida eterna, é a entrada na Nova Jerusalém pelas portas, né? E nós vivemos de bênção em bênção, luta, luta e muita luta, mas grandes bênçãos. E as maiores bênçãos nem sempre são aquelas que podemos tocar ou possuir, mas aquelas que transformam nosso coração, fortalecem a nossa fé. Quando aprendemos a reconhecer a mão de Deus sobre nós nas pequenas coisas e nas grandes coisas, nós podemos viver com muita gratidão. E o Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E as bênçãos de Deus não são apenas aquilo que Ele nos dá, mas também a certeza de que Ele está conosco todos os momentos da nossa vida, todos os momentos da nossa existência. Quando a minha esposa faleceu, em 2019, 23 de novembro de 2019, Deus já havia mostrado que realmente ia levar a minha esposa. A minha filha, ela estava com o casamento marcado, me parece 26 de outubro, e eu disse ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vai levar a minha esposa, porém deixa passar o casamento da minha filha. Mesmo que o Senhor a recolha uma semana após, eu vou ser agradecido ao Senhor. E no casamento da minha esposa, no casamento da minha filha, eu percebi a minha esposa muito triste, muito triste. E eu pensei, eu acredito que Deus tenha revelado para ela também. E ali eu chorei de alegria, chorei de tristeza, chorei de saudade. E eu disse na minha mente, o Senhor vai realmente levar a minha esposa. Isso foi em outubro, dia 26 de outubro, quando foi dia 23 de novembro, a minha esposa foi recolhida, o Senhor a levou, e eu sei que ela está nos braços de Deus. O Senhor revelou também, assim, algo tão lindo, algo tão maravilhoso, algo tão fenomenal, que eu vou contar aqui. A minha esposa passou mal às 2h15 da manhã, do dia 23 de novembro de 2019. E ela passando muito mal, aqui neste quarto onde estou fazendo a live, eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dela e comecei a repreender o espírito de morte. Ela roncava muito forte, ela colocava a mão sobre o peito e dizia que a dor no coração era muito grande. Aí quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, ela tirou a minha mão da cabeça dela e disse: meu esposo, eu estou indo embora. Desse jeito ela falou. A levamos ao hospital, ela agonizou até às 4 da manhã. Às 4 da manhã o Senhor a recolheu. E quando ela estava lá dentro daquele quarto, que nós não podíamos entrar, eu fiquei assim, do lado de fora, ao lado da parede, ouvindo o barulho lá do aparelho, pi, 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 esse barulho assim. E de repente eu não vi mais aquele barulho, aquele ronco que ela tinha muito forte, parou. Aí eu pensei assim, a minha esposa faleceu agora. Nisso eu senti um arrepio muito grande, tomando o meu corpo todo. A impressão que eu tive, a sensação que eu tive, eu me vi subindo assim pela parede, mais ou menos metade da parede, e aí eu pensei, eu também estou indo embora. Eu pensei assim. Mas nisso, aí eu vi um soldado no corredor do hospital, aquele soldado com aquela roupa caque, muito sério, ele vinha em câmera lenta,
Aí ele vinha, aí no meio do corredor sumiu aquele soldado. Aí o Senhor falou ao meu coração, é o meu anjo que veio recolher a tua esposa. Eu contei essa, aí eu sentei, aí me sentei, aí veio a doutora e disse, olha, nós fizemos de tudo. Eu digo, pode falar, porque eu já sei que ela se foi. Passaram-se 15 dias, aí teve uma festa na igreja, um congresso na igreja, e eu havia contado essa visão para 4 pessoas, inclusive para o pastor. Aí naquela igreja, naquela noite, eu não sabia, estava o pastor Roberto Ruiz, da comunidade Maranata, a primeira vez que ele veio aqui em Valparaíso, São Paulo. Ele tem um ministério profético muito grande, um ministério maravilhoso. E aquele senhor, aquele pastor, me pegou assim pela mão no púlpito. E ele fez assim para todos os pastores que estavam ali, tem umas 10 pessoas, a 15, mas eu fui a única pessoa que ele pegou pela mão e me deu aquele abraço, e naquele abraço as minhas lágrimas caíram. Aí ele falou para o pastor Manuel, que até hoje está na igreja aqui da cidade, com quem ele está. Eu fiquei quieto. O pastor levantou a mão, aí ele disse assim, eu quero dar um passeio com ele no púlpito. Ele começou a caminhar comigo no púlpito e disse assim, eu sei que dói, eu sei que está doendo. Eu sei que é muito difícil para você. Aí ele me sentou na cadeira, me colocou na cadeira de volta, e ele disse assim, olha, fala 3 vezes o nome da sua esposa. Aí eu falei, Marcilene. Aí ele disse assim, você fale cada vez mais alto. A primeira vez, mude o tom de voz. E quando a minha esposa faleceu, que abriu a porta lá do quarto, eu entrei, aí eu chamei o nome dela 3 vezes, eu chamei Marcilene, Marcilene, Marcilene. Aí coloquei a mão sobre a testa dela e disse comigo, ela se foi. Realmente ela se foi. E o pastor justamente disse, chama o nome dela 3 vezes. Eu chamei, aí ele levantou as mãos para os céus e disse, Marcilene, a filha da dona Ruth. Os céus se abriram para receber essa mulher guerreira, a missionária Marcilene. Esse pastor nunca nem me viu. Não sabia nada sobre a minha vida. E dentro do meu coração eu falava assim, meu Deus, eu estou recebendo esse consolo do Senhor. E os meus 2 filhos. Eu tenho uma filha e tenho um filho. Aí, enquanto eu ponderava sobre isso, eu pensava sobre isso, ele colocou a mão sobre o meu ombro e disse, dos teus 2 filhos cuido eu, não te preocupes, não te preocupes. Gente, eu estou contando isso, já não choro mais contando, mas lembro, né, dá vontade de chorar, sim, a gente se emociona, mas agora com muito consolo. E isso aconteceu. É uma bênção muito forte, é uma bênção muito linda. No dia do velório da minha esposa aconteceu tal qual Deus me revelou. Eu chorei, como que diz, controlado, né? As lágrimas caíam, eu saía, eu não ficava muito lá. Eu sentia muita dor nas minhas gengivas. Eu uso dentadura, né? Essa parte inferior. Aqui estava tudo como se fosse uma neuralgia. A pressão minha não passava de 22/12, era 22/12. Por mais remédio que eu tomasse, não adiantava. Uma amiga minha, que é enfermeira, me deu um remédio, mas não baixava. Eu chorei durante o luto, durante o período, mas eu chorava assim, consolado, e agradecendo a Deus que o Senhor não deixou a minha esposa em cima de uma cama. E por que eu estou contando isso? É uma bênção do Senhor. É uma bênção muito grande. Porque o Senhor revelou passo a passo, o Senhor revelou lá no hospital. Eu contei para os meus 2 filhos, né? E eu sabia que seria naquela semana, realmente, foi justamente na semana que morreu o Gugu Liberato, ele morreu em uma semana, minha esposa morreu na outra. E quando o Gugu morreu, o Senhor falou ao meu coração, na próxima semana será a tua esposa. Então é duro, né, pessoal? Não é fácil, mas eu estou dizendo para você, Deus está presente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade.
São tantas bênçãos, né? E as bênçãos do Senhor, elas nos seguem. As bênçãos do Senhor nos acompanham. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, nós lemos: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A ideia do texto é que a pessoa que vive em comunhão com Deus não precisa correr desesperadamente atrás das bênçãos. Ela deve buscar primeiro o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as bênçãos virão como consequência da sua graça e do seu favor, da graça e do favor de Deus. As bênçãos nos seguem quando andamos em obediência a Deus, quando vivemos pela fé, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, mantemos um coração grato e humilde. Nós devemos agradecer a Deus pelas mínimas coisas, permanecermos fiéis mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. E Jesus, ele nos ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas o que são bênçãos? Nem sempre significam riqueza ou ausência de problemas. As maiores bênçãos são a presença de Deus, a paz no coração, a sabedoria, a proteção divina, a salvação em Cristo, a esperança da vida eterna. E há momentos em que Deus nos abençoa materialmente. Deus já me abençoou muito materialmente. Mas há também momentos em que sua bênção se manifesta sustentando-nos durante as provações. E eu passei 5 anos desempregado. Não foi fácil, foi muito difícil. Mas o Senhor cuidou da minha vida e da vida da minha esposa nos mínimos detalhes. E o cristão, ele não segue a Deus apenas para receber bênçãos, ele segue a Deus porque ama o Senhor. Contudo, quando caminhamos com Deus, a sua bondade nos acompanha. O Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Portanto, segundo a Bíblia, as bênçãos de Deus seguem aqueles que vivem em comunhão com Ele, não apenas em forma de prosperidade material, mas principalmente na forma de sua presença, cuidado, direção e salvação. Observem, eu tinha um chamado missionário desde os meus 12 anos de idade. Atendi o chamado do Senhor. Eu fui missionário aos 33 anos de idade, sendo enviado na época pela Assembleia de Deus do Ministério de Belo Horizonte, juntamente com João Monlevade, de Minas Gerais. Hoje eu não estou mais na Assembleia. E muitas bênçãos aconteceram. E quando eu perdi a faculdade, na época, 27 anos após, como eu já falei para vocês, hoje o Senhor me deu mais de uma faculdade. Eu consegui terminar também mais cursos teológicos, que naquela época eu tinha apenas educação teológica, depois eu fiz teologia, bacharel em teologia, mestrado, doutorado, PhD, outros cursos que eu fiz. Fiz psicanálise, psicanalista clínico, fiz doutor em psicanálise, mestrado. E estamos aí na batalha, estamos aí lutando, sabendo que Deus, ele providencia todas as coisas. Eu tenho tantas bênçãos assim que aumenta a minha fé, a minha confiança no Senhor. E o nosso Deus, ele é soberano, o nosso Deus, ele é poderoso. E a Bíblia diz que ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. As bênçãos do Senhor, elas são abundantes. Deus nos dá muito mais, além do que pedimos. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde.
eu estou aqui. Eu peço as orações de vocês amanhã, se Deus quiser. Eu vou ser operado de cataratas com sedação desse olho aqui. Já fui operado desse. Já fui 3 vezes, não foi possível. Porém, eu acredito que amanhã vai ser para valer. E eu sei que as mãos do Senhor já estão em primeiro lugar. E a Bíblia nos diz que Deus nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia ensina que Deus é capaz de fazer muito mais. Um dos textos mais poderosos sobre este assunto está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Isso significa que Deus vê além da nossa visão limitada. Nós vemos apenas o superficial. Deus vê o futuro. E Deus conhece as necessidades que nem percebemos. Deus prepara caminhos que nós não conseguimos imaginar. Deus pode transformar situações impossíveis em testemunhos de vitórias. Muitas vezes nós pedimos algo específico, mas Deus, em sua sabedoria, concede algo ainda melhor e mais adequado ao seu propósito para as nossas vidas. Nós temos, por exemplo, Salomão. Salomão pediu sabedoria, mas Deus lhe deu sabedoria, riqueza, honra e um reino próspero. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Abraão desejava um filho, mas Deus fez dele pai de uma grande nação e referência para milhões de pessoas ao longo da história. Falando em filho, a minha esposa era estéril. 13 anos se passaram e ela não engravidava. Mas Deus sempre usava alguém em revelação ou em profecia, falando que ela iria ser mãe. E nunca nós deixamos de acreditar. E hoje eu tenho uma filha, né, casada, e um filho casado também, ele mora comigo. E vejam que uma das últimas revelações, Deus usou uma irmã da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, lá em Caguaçu, no Paraguai, quando nós fazíamos missão. E foi uma caravana de irmãos da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E uma dessas irmãs profetizou para minha esposa e disse: este ano eu vou abrir a madre. Eu vou tirar toda a inflamação aí de dentro. Aquela irmã nem conhecia a gente. Foi conhecer a nossa história depois. E eu estou aqui louvando a Deus e agradecendo ao Senhor. Então, Abraão desejava um filho e Deus deu. A minha filha também, ela perdeu uma criança, chorou muito. Foi uma gravidez anembrionária, aquela gravidez não prosseguiu. Eu disse para ela: o teu Deus é o meu Deus e é o Deus da tua mãe. E você vai ser mãe. Hoje já tem uma criança com 4 anos, linda criança. Então, gente, Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Jó passou por grandes provações, mas no final Deus restaurou sua vida de forma abundante. Eu estou terminando aqui, ok? E às vezes Deus responde sim e concede o que pedimos. Outras vezes ele diz espere, porque o tempo ainda não chegou. Outras vezes ele diz não, porque tem algo melhor preparado para nós. A fé cristã, ela ensina que Deus não é apenas um Deus de suprimento, mas um Deus de abundância espiritual. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. E Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. E a mensagem final que eu tenho aqui: quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, descobrimos que seus planos são maiores que os nossos sonhos. Sua sabedoria é maior do que o nosso entendimento. E suas bênçãos podem ultrapassar tudo aquilo que ousamos pedir ou imaginar. Portanto, continue orando, confiando e caminhando pela fé, pois Deus é capaz de realizar
muito mais além daquilo que você pediu. E terminando aqui, eu vou contar um testemunho de um amigo meu que eu não conheço pessoalmente, conheço através de videochamada, e ele é de Minas Gerais. E ele teve um acidente muito forte, quebrou costelas, quebrou vários ossos. Estando no hospital, ele disse: pastor, eu estou mal, eu vou ter que operar e talvez eu fique numa cadeira de roda. Eu disse: eu vou orar por você, Deus vai fazer um milagre. Resultado da história, queridos, Vanderlei Basilk. Não foi feita cirurgia alguma, nenhuma cirurgia. Deus emendou os ossos daquele homem e ele está lá. Ele contou o testemunho numa das lives que eu fiz. Este é o Deus que eu sirvo e que você serve. E você não entrou aqui por acaso. Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? O que você quer que Deus faça contigo nesta tarde? Vamos orar e pedir a Deus um milagre para a tua vida? Se alguém quiser digitar o teu pedido de oração, você pode digitar, que eu vou orar agora, tá? Vou orar por cura. Evidentemente, você está aí porque você crê em Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu me aproximo de Ti, da Tua presença, com fé, com confiança, com interesse de coração, reconhecendo que Tu és o Deus que restaura as nossas vidas, cura as nossas feridas, o Deus que está conosco, o Deus que nos fortalece. Senhor, estende a Tua mão poderosa sobre a vida daqueles que necessitam de uma cura neste momento, daqueles que necessitam de um milagre nesta hora. Visita cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo, remove toda enfermidade, toda dor, toda fraqueza, todo mal que aflige a saúde física, emocional ou espiritual dessa pessoa. Concede força aos cansados, ó Pai, esperança aos abatidos e paz aos corações angustiados. Que o Teu Espírito traga conforto, traga renovação, traga ânimo para enfrentar este momento. Senhor, dá sabedoria aos médicos, profissionais da saúde e a todos os que cuidam dos enfermos. Que os tratamentos sejam abençoados e que a Tua vontade seja perfeita, que é perfeita. A Tua vontade que é perfeita se cumpra em cada situação. Creio que Tu és o Deus dos milagres e que nada é impossível para Ti. Eu entrego esta causa em Tuas mãos, confiando no Teu amor e na Tua misericórdia. Que a Tua graça sustente hoje e sempre cada amigo meu que está aí presente, cada pessoa que está aí nesta live. Deus, alguém angustiado, alguém ferido, alguém necessitado, alguém precisando da Tua proteção, da Tua misericórdia, Pai, eu peço que em nome de Jesus, entre neste lar, entre nesta vida, Pai. Essa pessoa que está desesperada, essa pessoa que necessita de um abraço, essa pessoa que necessita de uma palavra, Senhor. Eu estou aqui dizendo que o Senhor é Deus. E que em Deus há curas, há milagres, há fortalecimento espiritual. Portanto, Deus entra em cada coração, entra em cada vida, Senhor. Esse pai aflito, essa mãe aflita, esse filho enfermo, angustiado, esta pessoa que tem um parente que está no hospital, Senhor, que está na UTI. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus visita neste momento. Faça um milagre. Opere um milagre, Senhor. Faça algo grande, faça algo especial.
porque as bênçãos do Senhor são bênçãos eternas. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer uma restauração. Pai, no Teu nome, eu peço essa bênção agora. Que Deus te conceda fé, força, fortaleza, paz, esperança e renovação cada dia, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você que me acompanhou aí em oração, ou aquele que vai ainda me assistir, que vai me acompanhar, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. E se alguém estava aí sentindo alguma dor, e você sentiu a mão do Senhor sobre você, você poderia digitar: eu recebi uma bênção, eu recebi um renovo neste momento. Será que alguém aí pode digitar e pode falar e dizer: eu recebi essa bênção? Vou dar alguns minutinhos aqui para que alguém possa falar, para que alguém possa dar uma palavra de gratidão, né? Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão a Deus por tudo. Você pode fazer isso agora, você pode agradecer agora e dizer: eu recebi uma bênção. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E hoje eu me apresento diante de Ti, Senhor, com um coração grato. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela Tua presença constante, o Teu amor. Agradeço, Pai, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, aquelas que muitas vezes eu não percebo. Obrigado pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo alimento de cada dia, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas vitórias, pelas conquistas que nos alegram e também pelas lutas que nos ensinam a estar diante de Ti, a confiar mais em Ti. Em todos os momentos, ó Pai, eu tenho visto a Tua mão me sustentando. Eu sou grato a Ti, ó Pai, pela salvação, sou grato a Deus pelo meu amigo. Aleluia. E pela esperança de vida eterna. E pela esperança de que nunca estou sozinho, nunca estamos sozinhos. Pois Tu estás comigo, Tu estás conosco. Que a minha vida, que a Tua vida seja um testemunho de gratidão ao Senhor. Portanto, Deus, receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Eu peço a Teu Deus também pela cirurgia que irei fazer amanhã, não somente comigo, ó Deus, mas todos aqueles que vão estar ali em Pirangi, naquele hospital, que vão passar por esse processo de cirurgia, que a mão do Senhor esteja sobre todos. Eu sei que o Senhor é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos vocês. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco durante esses momentos. Um grande beijo, um grande abraço com muito carinho para todos vocês.